Oi, meu nome é Lucas, eu sou um homem trans, como todos já sabem, mas pra quem não sabe, tá chegando nesse vídeo agora. Miau, sou o Lucas. Recentemente eu comecei a minha transição faz uns 2 anos. Tô aí em um processo psicológico e físico em transição. Recentemente recebi uma mensagem muito boa do meu hospital, que é para fazer a minha consulta de anestesia, que é para a minha cirurgia, uma das primeiras, se Deus permitir, que é tirar as minhas tetinhas, que me incomodam muito. Não é muito, mas me incomodam bastante. Cada traço feminino que exista me incomoda. Mas aos pouquinhos vamos chegando lá. Só de me identificar já foi um caminho bem andado. E para você que tá aí perdido, fique nesse vídeo até o final, talvez possa clarear a sua mente. Tudo começou o começo mesmo, né? Foi quando eu me identifiquei como lésbica, primeiramente. Foi por volta de uns... Eu tinha acabado de fazer 18, que eu me assumi. Mas quando eu me identifiquei, eu acho que eu tinha uns 16 anitos. 17 anitos. Eu entrei numa fase de negação muito grande. Eu fiquei dos meus 15 até quando eu me assumi, até eu entender completamente o que eu gostava, era aquilo. Foram ali muitos longos anos. Até porque eu venho de uma família totalmente cristã, vamos dizer assim. Foi uma parte da minha vida muito difícil, que graças a Deus me fez ser o homem que eu sou hoje e aprender a dar graças a Deus a tudo que acontece na nossa vida, até por certas situações ruins. E eu lembro que eu estava por volta do 3º ano do ensino médio, por volta de 2015, que eu comecei a sentir uma coisa ali, uma pontinha diferenciada sobre uma garota da minha sala. E eu acho que era até nítido, os meus colegas até viam isso. E ela meio que provocava, mas eu tinha medo de tomar uma atitude, porque eu não sabia se aquilo era real ou até que certo ponto queriam vir a mexer com os meus sentimentos, a brincar com os meus sentimentos, vamos dizer assim. Então eu passei 3 anos da minha vida gostando dessa mesma menina. O tempo foi passando e eu arrumei uma namorada. Foi aí onde eu conheci, então, com mais profundamente, a transexualidade. Que essa minha namorada veio a se identificar como ele depois de um tempo, se reconheceu, conseguiu chegar ali ao ponto que todo mundo quer chegar, que é ter a coragem de próprio assumir para si, porque é muito difícil, não é fácil, não é como as pessoas idealizam ou falam, você escolhe. Não, não é assim. A gente que passa por isso sabe que não é assim. Nós que somos da comunidade LGBTQIA+, sabemos que as coisas não funcionam dessa maneira, mas mesmo assim preferimos atacar o coleguinha ao invés de sermos mais unidos. Até então tava tudo bem. Eu não tinha conhecimento nenhum. Eu só via na televisão que era o Tami Miranda ou o Tarso Brant. Vamos dizer, eu não tinha uma opinião formada sobre esse assunto. Acompanhei a transição, ajudei, apoiei e tudo. E tive ali um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cuidado. Mas até então eu não me identificava como ele, em nada, em nenhum traços. E o tempo foi passando, os anos foi passando, e eu, cada vez mais que eu ficava mais masculino, que eu cheguei a cortar o cabelo, que eu tinha o cabelo longo até a bunda, praticamente, metade das costas, cada passo desse foi necessário para eu conseguir me identificar. Ou seja, primeiro eu comecei com roupas masculinas, e vi que aquilo ali era onde eu me encaixava. E fui deixando aos poucos de usar roupas femininas. E fui me sentindo mais bem comigo próprio, vamos dizer assim. Não ao ponto de me olhar no espelho e me amar, mas me sentir melhor comigo próprio.
E foi passando, eu fui modificando outras coisas, cortei o cabelo, me senti espetacular. Mas aí o que me incomodava era ainda ser muito feminino, apesar de então as pessoas me tratarem no masculino fisicamente, mas aí eu abria a minha boca e viam que era uma voz totalmente feminina e logo cortavam, e eu era uma situação na qual eu não gostava. Eu adorava quando me tratavam no feminino, no masculino. Eu me sentia visto, então eu adorava. E aquilo foi começando, eu fui começando a prestar atenção nas minhas próprias atitudes, perante a mim próprio e perante as pessoas também. Até que um dia eu cheguei a um certo ponto e fui assistir um documentário na Netflix. Acho que foi um filme, não me lembro muito bem. E eu olhei para aquilo e falei, não pode ser. E eu em negação. E aos pouquinhos eu fui conseguindo me identificar. Eu nunca cheguei a usar fita para prender os seios, porque eu sempre tive muito poucos seios. O que para mim foi maravilhoso, porque o que me deixava com muito mais aparência masculina. E eu me sentia todo, né? Até então, que eu comecei a usar umas camisetas polo, que marca as tetinhas, blusa caveada, que é regata, que aqui em Portugal fala blusa caveada, mas é regata. E isso começou a me dar assim uma sensação mais profunda do que eu sou, ou do que eu poderia vir me identificar. Eu estava ali vamos dizer, em cima do muro. Eu estava em uma fase de negação muito grande, porque, querendo ou não, para mim, me aceitar próprio foi muito difícil. E eu sabia tudo que eu ia ter que enfrentar. Minha mãe já não me aceitava. Passei por tudo que eu passei. Estava tendo ali, começando a ter uma relação saudável com a minha mãe. E aquilo para mim ia ser um processo muito mais doloroso do que quando tudo aconteceu no passado. Mas é o que eu sou e não me deixei abalar e não o deixarei. E tô aqui hoje. Levei muitos anos para descobrir, para me identificar como realmente eu sou. Hoje eu posso me olhar no espelho e dizer que eu me amo, que eu amo cada parte do meu corpo, mesmo estando em modificação. Cada vez que eu pego aquela agulha, aquela caixinha de testosterona, dentro de mim é uma alegria imensa por eu conseguir me tornar quem eu realmente deveria ter sido desde quando eu nasci. Vocês que estão aí nessa fase de negação, parem um minutinho para prestar atenção ao redor de vocês e a vocês próprios, porque o corpo fala e a mente também. A gente próprios nos auto-sabotamos, muitas das vezes, justamente por coisas que saem da boca dos outros, e mais ainda dos outros que são mais próximos. E se a gente soubesse o quanto isso nos machucaria futuramente, a gente deixaria isso de lado.